para entender o conceito da casa de alta performance, é muito importante que eu conte um pouquinho da minha trajetória de vida, né? Então, assim, como foi que eu cheguei nessa ideia? Desde criança, quando a gente quer identificar qual o seu talento para alguma coisa, qual o talento do seu filho para alguma coisa, você tem que observar o que ele gasta mais tempo fazendo, o que ele faz com mais tranquilidade, mais alegria, mais prazer, não é mesmo? Então, voltando no tempo e tentando observar as coisas que eu fazia quando eu era criança, o que eu mais parava no tempo ali, que eu parava e não via o tempo passar fazendo, né? Eu me lembro lá na escolinha da alfabetização, estava no colégio que chamava Pequeno Príncipe. E aí, lá nessa escolinha, eles tinham um lugar assim com brinquedos em miniatura, né? E tinha aquelas casinhas de madeira com miniaturas de móveis, né? E eu me lembro bem que era hoje, né? Assim, dentro do conceito do que eu já estudei, né? A minha formação na área de arquitetura e urbanismo, era como se fosse uma maquete, né? De uma casa em corte. Uma maquete, para quem é da área entende o que eu estou falando, né? Uma maquete em corte com os móveis dispostos ali, né? No perfil da casa, assim, e a gente podia organizar aquilo, reorganizar, mudar de lugar, trocar, né? Readequar. Então, para mim, aquilo era o máximo, né? Assim, só que, claro, na infância eu não tinha consciência disso, né? Eu só sabia que eu gostava demais de brincar com aquilo. E assim, e com o passar do tempo, dos anos, né, eu fui estudando e eu sempre gostei, né, de estar em casa, de organizar as coisas, organizar o meu quarto, de observar como funcionavam as coisas. E eu venho de uma família relativamente grande, né, e a gente morou por várias cidades. Meu pai tinha um trabalho que ele tinha que estar sempre mudando de lugares, né. Então, conheci várias cidades e mudei muito de casa. Então, pude ter várias experiências em casas diferentes, né? E aí, isso na vida de solteira, né? E depois, quando eu casei, eu também morei em várias casas, né? Até que a gente adquirisse a nossa casa, né? Que é a que a gente mora hoje, a gente passou por várias casas alugadas. Algum problema com as casas alugadas? Não, muito pelo contrário, né? Foram as casas onde eu tive as experiências eu pude experimentar, observar, ver os funcionamentos diferentes, né? Das coisas. E aí, já agora voltando um pouquinho, né? Na faculdade, quando foi para eu decidir qual curso eu faria, eu não tive dúvida, sabe? Eu, quando tive contato com a arquitetura, com o conceito do que seria arquitetura, eu entrei para o curso de arquitetura, eu me preparei, fiz curso de desenho de observação, né? A arquitetura tem aquela parte mais artística, então me preparei para aquela prova de aptidão, e aí eu não tinha dúvida sobre isso, mas eu ainda não sabia que essa talvez fosse a minha missão de vida, né? A gente, quando é jovem, que vai escolher um curso, uma faculdade, a gente passa 1 milhão de coisas pela cabeça, menos a questão da missão de vida. Mas, enfim, as coisas foram se encaminhando, né? E eu aprendi o ofício da arquitetura e urbanismo e desempenhei muito mais a parte da arquitetura, né? E na minha vida acadêmica, eu tive a oportunidade, né, de fazer um curso de graduação, pós-graduação, depois eu fui dar aula, fiz mestrado e fiz doutorado. E dentro das linhas de estudos, né, eu sempre busquei a parte que era mais voltada ao meio ambiente, né? A minha pós-graduação foi em planejamento urbano e ambiental, o mestrado foi na área de energia solar fotovoltaica e o doutorado foi na área de clima urbano. Então, eu estudei a questão da habitação nas várias escalas, na escala do lugar, na escala do, né, na microescala, na escala do setor, na escala urbana. Então, isso tudo foi quase que inconscientemente, sabe? Porque somente depois que eu mudei
para a casa em que eu moro hoje, é que a ficha caiu, como o pessoal fala, né? Eu me preparei para esse momento, né? Eu me preparei para entender esse momento. Porque, assim, quando eu cheguei a mudar para essa casa, eu já sabia analisar e identificar os motivos específicos, né, pelos quais eu estava me mudando para essa casa, né? Todos os aspectos técnicos e também os aspectos emocionais que me levariam a entender o que é uma casa em perfeito estado, em boas condições para morar e que teria minha identidade e que seria uma casa de alta performance, né? Então, o que para mim, que foi de onde eu tirei o conceito. Então, juntando a isso, esse meu lado acadêmico, recentemente também eu me dediquei muito à questão da atividade física, né? Então, eu, desde final de 2018, 2019 até agora, eu tenho corrido, treinado corrida. E em 2019 eu tive a oportunidade de participar de várias maratonas, né? Eu cheguei a correr, o meu máximo foi até 18 quilômetros, viu, gente? Eu não cheguei a correr uma meia maratona, mas é meu alvo atual. Estou treinando para isso. Então, assim, com a questão das maratonas, veio o conceito da performance. Eu observei que eu sempre gostei, tudo que eu fiz na vida, sempre as coisas às quais eu me dediquei, aos estudos, ao trabalho e agora à questão da corrida, eu tenho buscado a performance, né? Então, para correr, você tem que melhorar a sua alimentação, tem que melhorar o preparo físico, fazer exercícios de força, você tem que melhorar a sua flexibilidade, o sono. Então, uma série de questões, né? Que aí quem é do esporte sabe me entender muito bem. Então, tentando aplicar isso para a casa em que a gente mora, né? Eu observei que eu sempre busco, nas casas que eu observo, que eu analiso, e a questão da performance das instalações elétricas, performance das instalações de água, performance dos aspectos funcionais. E mais recentemente eu tenho observado a performance das questões de identidade, as questões emocionais, as questões dos aspectos de bem-estar, né? Então, a questão da saúde, né? Da questão de ter uma casa bem ventilada, bem iluminada. Então, essa questão da busca da performance é algo que me fascina. E eu inconscientemente sempre busquei a performance. A minha missão, né, que eu quero levar para as pessoas é essa ideia da casa de alta performance, que ela é acessível, é uma casa que você tem condições como pessoa de identificar, de criar, de elaborar, né? E é sobre isso que eu quero tratar ao longo das minhas lives de conteúdo. Eu pretendo fazer uma série de lives agora em sequência para tratar sobre aspectos pontuais de como a gente alcançar essa casa de alta performance, certo? Então, ao longo desses estudos, a gente vai estar procurando aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais o que é a casa de alta performance, né? Então, voltando aqui à questão. Então, surgiu, assim, o conceito casa de alta performance, né? A junção da trajetória de vida, de estudos e de observação da casa que eu moro e com a questão da performance, que é algo que eu tenho buscado sempre.